Eu vou tentar falar tudo aqui, mas eu confesso para os irmãos que tem sido dias tão especiais, que é uma torrente. Quando pega para falar, vem tanta coisa que a gente não sabe nem para onde vai. Ontem eu saí aqui do templo, fui ali cortar o cabelo, ainda pela manhã, cheguei aqui no início da madrugada, e aí nós fomos para casa, né? Dali estava com a pastora Alessandra, e aí eu fui compartilhar um pouco do que eu estava, são umas 10 mensagens em 5 minutos, né, Dali? E aí, às vezes fica difícil mesmo. Vamos lá. Verso 1, eu vou ler tudo, vou pegar, vou direto, vou nem olhar para o telão. Se você não tem um aplicativo ainda para acompanhar na Bíblia, e que você que esqueceu a Bíblia, viu? Assista, vai no telão. Eu estou com a tradução Almeida atualizada, ali está a Almeida Fiel, corrigida Fiel, né? Mas vamos lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Olha como é que foi. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os mais dois dos discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diga-se, naquela noite nada apanharam. Parece coisa velha, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Olha qual foi a resposta deles. Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, a saber, João, né? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Diga, pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Detalhe. Disse-lhes Jesus: vinde comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem eras tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que o Senhor se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço,
Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e os outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, aconselhou-lhe: segue-me. Vamos lá? Jesus deu um conselho para Pedro. Qual é o conselho? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Vamos lá? Eu quero falar sobre restauração e restituição, ou vice-versa, restituição e restauração. Porque na verdade, dentro do texto que nós lemos, nós temos essas duas situações. Nós temos um Jesus que vai de encontro aos homens que erram. Nós temos um Jesus que vai atrás do obreiro desertor. Nós temos um Jesus que vai atrás da ovelha perdida. Nós temos um Jesus que não abandona ninguém, independente da classe que ele represente, independente do seu poder aquisitivo, independente do seu grau de intelectualidade, independente daquilo que ele tem para oferecer à sociedade. Nós temos um Jesus que não olha e que não repara esses detalhes, mas que vai atrás e que leva essas pessoas a entenderem que o propósito é muito mais do que as propostas da vida. E o que eu mais amo em tudo isso é que ao ler esse texto, nós vemos que mesmo depois de nós falharmos, Jesus nos encontra, nos restaura e nos renova ao chamado, nos restitui aquilo que nós perdemos porque deixamos para trás. Amados, a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui nesta manhã é que Jesus, ele não desiste de nós. Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de mim, ele não desiste de nós. Mesmo mediante a fracassos, mesmo mediante a erros, mesmo mediante a dificuldades, ele não desiste de nós. Aleluia. Todos nós já falhamos um dia. Todos vocês já falharam, eu já falhei, e certamente falharemos. Algum de nós, como Pedro, falhamos de forma assustadora, falhamos assim, de forma grande e publicamente. E o que é pior, Pedro não só negou Jesus, ele negou 3 vezes. Ele negou Jesus e ele fala coisas com palavras fortes. O medo que ele não teve de andar sobre as águas, ele teve de declarar que ele era ou não era discípulo de Jesus. Pedro negou feio, Pedro errou feio. Diante daquela fogueira que torrava o espírito de Pedro quando ele negava Jesus, diante daquelas pessoas que perguntavam: é você que andava com ele? E ele disse: não, eu não conheço ele. Mas o bom é que tudo não termina ali. O bom é que Jesus foi atrás de Pedro. O bom é que Jesus vai atrás de nós. O bom é que Jesus vai ao nosso encontro. O bom é que Jesus tem uma outra fogueira. O bom é que Jesus tem o poder de restaurar e de restituir. Levante a sua mão direita. O Senhor está indo ao teu encontro e Ele vai hoje restaurar. E depois de restaurar, Ele vai restituir. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, olha como é que Pedro conhece a Jesus, irmãos. Pedro conhece a Jesus depois de uma noite frustrada, depois de uma noite problemática, depois de uma noite de sofrimento, de dor, de decepção. A história começa assim: tem um certo pescador pescando no mar, não pegando nada, e tem um certo senhor, mestre,
caminhando para como ele fazia todos os dias. E o que ele fazia todos os dias? Durante todo o dia ele ensinava a palavra, e à tarde ele orava, pedia para ele que trouxesse os enfermos, doentes, paralíticos, leprosos, e os purificava e os restaurava. Essa é a história normal da vida. Um pescador que estava no mar pescando, e um mestre que estava a caminho para ensinar. Mas naquele dia a multidão era tanta que começa a apertar, e Jesus está ficando apertado e não tem como falar. Por quê? Porque ele precisava de uma plataforma, de um lugar mais alto, para falar e para que os discípulos, para que aquele povo pudesse ouvir o que ele estava falando. E ao observar que aquilo ali era uma planície e ele não podia falar, ele procura, e quando ele olha, tinha alguns barcos, em especial um senhor carrancudo, cara fechada. Senhor não, era um jovem de 30 anos, aquele era jovem, dali de cara fechada, lavando a sua rede. E o Senhor chega então, faz uso daquele barco. Não vou enrolar muito na história. O Senhor faz uso daquele barco, pega, fala com o povo ouve, glória a Deus, está tudo certo. Mas o Senhor nunca fica devendo nada a ninguém. E Elias já nos mostrou isso, quando pediu água ao povo, e Deus respondeu com fogo do céu, e depois o povo achou que ia ficar sem água, e Deus mandou chuva. Deus não fica devendo nada a ninguém, amém ou não amém? E aí acabou o problema de Jesus. Ele alimentou a multidão com a palavra e estava tudo certo. Mas o pescador frustrado estava ali. Só que Jesus tinha muito mais do que alguns peixes para dar a ele. Jesus podia ter pegado uma pequena piaba, levantado ao céu, dado graça, aquela piaba virasse um grande peixe, ele pegasse e começasse a fazer igual os discípulos. Pega nessa mão, joga dentro aqui. Pega, joga e multiplicando. Ele podia fazer isso, mas Jesus não queria só dar a Pedro uma experiência de milagre. Jesus queria restaurar Pedro por completo, já começar com Pedro sabendo o que era viver uma restauração. E Pedro fala, e Jesus fala, vamos, entra um pouco para a água. Pedro já, meu Deus do céu, mas vai. Quando chega lá, Jesus fala, lança a tua rede. E a primeira coisa que Pedro faz é expressar a sua dor, a sua dificuldade, fazer vir à tona. E ele diz, havendo trabalhado toda a noite, Senhor, nada apanhamos. Entenda, a minha noite foi brava, a minha noite foi difícil, eu perdi a noite toda, eu não tenho nada para levar para casa, eu não tenho nada para vender, a minha noite foi difícil, eu não peguei nada a noite toda. Talvez você chegue aqui agora e diga para o Senhor, Senhor, a minha noite foi difícil, nem dormi, eu dormi. Pensa numa noite de tribulação, pensa numa noite difícil, pensa numa noite de decisões que eu tive que tomar e que só me prejudicaram, pensa numa noite de frustrações, Senhor. Talvez seja essa a tua palavra. Só que Pedro dá uma consertada no negócio, fala, esse é o meu problema, mas não é problema do Senhor. Então eu vou fazer o seguinte, conforme a tua palavra, eu lançarei a rede. Ele lança a rede, e é o que chamamos de pesca maravilhosa. Aleluia. Pesca maravilhosa. Sim, porque a pesca foi tão grande, tão violenta, que quase o barco veio afundar. E aí eu já fazia aquela observação. O que leva o nosso barco a afundar não é o fato dele estar vazio. Tome muito cuidado com as maravilhas que você vive, que enche o seu barco, mas que leva o seu barco a afundar. O que afunda barco não são barcos vazios que levam a barca a afundar. É exatamente o barco que está cheio demais. Você está enchendo o seu barco demais. Cuidado, tem que fazer igual Jonas, bota tudo para fora. Ah não, peraí, o problema é Jonas, então bota Jonas para fora. Jonas é o espírito de desobediência que não pode tomar conta da sua vida. Um espírito que leva o seu barco a afundar. Um espírito que leva o seu barco a ir a pique. Coloca esse Jonas para fora e viva o melhor de Deus. Você pode dizer amém por isso? Meu Deus, pega isso aí, em nome de Jesus. Ele expõe a sua frustração, ele pesca, traz, e ele fica maravilhado. Maravilhado que até o barco dos vizinhos tem que ir. Eu estou indo logo porque eu tenho que chegar aqui, meu Deus do céu. Mas até o barco dos concorrentes encheu. Quase que foi tudo a pique. Ok. Aí ele chega na praia, e ao estar vindo, ele primeiro reconheceu o estado, irmãos. Olha só para você ver o que Deus faz com um homem frustrado. Deus fez com que ele vivesse uma experiência muito maior, pescando durante o dia. A chance daquilo acontecer era zero. Não vou dizer zero, que sempre é uma chance. Era 0,001%.
A cada 10 mil, uma. Vou dar uma melhorada. Então, ele faz aquilo, pesca durante o dia e está tudo certo. Agora é o momento dele viver o melhor tempo da sua vida. E sabe o que ele faz? Ele vai se curvar diante do Senhor e falar: Senhor, afaste de mim, eu sou um homem pecador. Você não pode estar junto de mim, que eu sou pecador, eu sou falho. E aí, Jesus fala assim: preocupa não, Pedro. Jesus era mineiro. Preocupa não, Pedro, porque doravante eu te farei pescador de homens. Você vai largar essa rede de vez. Eu não vou entrar mais no seu barco para você pescar peixes. Eu vou entrar no seu barco agora, num barco espiritual. As experiências que você vai viver agora não são com redes para pegar peixe. Agora você vai andar sobre as águas. Agora você vai ver muitas coisas acontecerem. Agora você vai ver curas, milagres, sinais. E mais do que isso, você vai ver muitas vezes o céu aberto. Você vai ver muitas vezes as coisas acontecerem. Eu te farei pescador de homens. Você pode dizer amém por isso? E Pedro então larga tudo e segue a Jesus. Eu falei que aquilo parecia, não era um déjà vu. Não é déjà vu, tá? É déjà vu, a palavra é francesa, é déjà vu. Um déjà vu, não é. Na verdade, a mesma coisa que aconteceu na chamada de Pedro, agora acontece na restauração, porque Jesus estava restaurando. Restaurar é você pegar algo quebrado e restaurar. E aí depois você restitui. Restaurou, aí você restitui, enche de novo daquilo que estava, daquilo que você teve que tirar. Então segue-me. E Pedro larga tudo e segue a Jesus. Diga amém por isso. Glória a Deus. Pedro teve muitas experiências. Sim, Pedro viveu muitas coisas, mas as experiências não foram suficientes. Afinal de contas, o que é andar sobre as águas? O que é andar sobre as águas? O que tem? O que é tirar dinheiro da boca de peixe? O que é peixe virar cofre? Lançar, pegar um peixe, tira o dinheiro, paga o imposto. Afinal de contas, o que é isso? O que é alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Peixes não, peixinhos, igual os que eu pesco, peixinhos. O que é alimentar mais de 5.000 homens? Coisa simples. O que é? O que é ver a transfiguração? O que é ver o Elias, que a nação clamava pelo espírito de Elias todas as vezes que sofria? O que é ver Moisés, que era aquele que determinou as leis, aquele que levou o povo à libertação do Egito? O que era ver tudo isso? E ele gostou tanto que ele falou: vamos construir uma tenda aqui, vamos morar nesse lugar, eu não quero descer nunca mais. Mas Pedro desceu. Ele desceu e logo ele esqueceu dessas experiências. E Pedro então vê Jesus sendo pego, ainda tenta reagir, e aí ele coloca o velho Pedro para fora com a sua espada. Tem gente que está andando com Jesus há tantos anos e até hoje não abandonou a sua espada, só está esperando a oportunidade de usar. E Pedro faz isso. Jesus vai preso, começa a tortura, quinta-feira, de uma forma ilegal, pela madrugada ainda, e ele vai sendo torturado, e Pedro acompanhando de longe. E aí chega um momento em que eles vestiam tudo muito parecido, eles eram bem parecidos. E o que acontece? Alguém olha para Pedro e fala: Pedro, ou Pedro não, oi, peraí, eu acho que você é um daqueles que andava com ele. E Pedro começa a negar, e ele lembra do aviso de Jesus. Ele começa a negar, não vou detalhar muito isso que a gente vai falar, estou com pouco tempo. Sabe, amados, diante disso, Pedro, no ápice da sua frustração, porque as experiências não foram suficientes. Jesus, o seu Senhor, está morto. Pedro então começa a andar por outros caminhos, vai para outros lugares. A ansiedade de Pedro para ver tudo como tinha realmente acontecido, você vai ver na disputa da corrida dele e de João para ir no túmulo. Pedro disputa uma corrida com João e perde na corrida. Pedro era um fracasso total para pescar, para correr, né? Só Deus. É a ansiedade de Pedro.
para saber se de fato era uma decepção. Mas diante de tudo isso, irmãos, o ápice é quando Pedro resolve voltar ao seu passado, voltar às antigas práticas, voltar àquilo que ele tinha deixado para trás, voltar daquilo que Jesus havia libertado ele. Ele resolve voltar ao seu passado. Mas o que eu mais amo em tudo isso, e você pode receber isso: entretanto, porém, todavia, quando nós voltamos ao nosso passado, Jesus vem ao nosso encontro. Quando nós voltamos ao nosso passado, Jesus vem ao nosso encontro. Aleluia, aleluia. Pedro disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. Para Pedro diz muito o que é. Para Pedro era muita coisa. Por quê? Porque ele estava voltando ao lugar de onde ele foi chamado, mas ele estava voltando a praticar aquelas coisas antigas. Pedro não precisou pescar enquanto ele andava com Jesus. Eu vou pescar. Ele estava voltando à vida antiga, à profissão antiga. Talvez ele sinta que havia perdido o direito de seguir a Jesus depois de negá-lo. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava vivo, irmãos. Aquela era a terceira aparição de Jesus. Ele sabia, mas o fato dele ter negado pode ter feito com que ele pensasse que ele não era mais digno de seguir a Jesus. Vou pescar. Alguns de nós, ao errarmos, somos tão oprimidos pelo espírito de culpa, de condenação, que nós nos achamos indignos de seguir a Jesus novamente. Quantos de nós não deixamos os nossos barcos e redes guardados? Quantos de nós não deixamos aquele negócio? Não dá para desfazer de tudo. Eu vou deixar alguma coisa guardada, porque vai que eu não aguente. Vai que eu não aguente. Vai que eu não consiga. Deixa eu deixar isso guardado, porque se alguma coisa der errado, eu volto e continuo fazendo. Meu Deus. Quantos de nós não deixamos os nossos amores antigos só guardadinho? Só que nada fica escondido, irmãos. Eu me lembro que nós tínhamos uma turma de baile funk, todo mundo se converteu, glória a Deus, né? E aí depois de tempo, muitas experiências, já tínhamos vivido tantas coisas, tantas experiências magníficas com Deus. Aí um irmão chega, a gente está num lugar assim, e fala: não, irmão, essa música é mó obra, hein, irmão? Obra de Satanás mesmo. Qual música? Essa aí, aquela do cerol na mão, sabe, do bonde do Tigrão? Eu estava dormindo, irmãos, cheguei do monte de madrugada, estava dormindo, minha irmã colocou um som diabólico lá com essa música, na hora que eu assustei, minha perna estava assim, a perna estava mexendo. Eu sei o que você pensa quando você ouve o Belo falando entre os dentes. Eu sei o que você pensa. Quantos de nós não deixamos os nossos refúgios antigos? Imagine se Davi tivesse uma caverna para ele ir. No momento em que ele volta da situação de Batseba, quando o filho nasce, o filho morre. Davi, quando o filho estava vivo, ele clamava no meio das cinzas, de vestes rasgadas, e ele clamava a Deus. O filho morreu, ele falou: deixa eu voltar para o meu abrigo seguro. Ele levanta, toma um banho, tira as cinzas, troca a roupa, se unge e vai para a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Se é para aplaudir, aplauda melhor. Quantos de nós não deixamos as nossas cavernas antigas? E aí qualquer coisa que acontece, nós buscamos refúgio nela. Parece ser um lugar seguro. O problema de cavernas que pode ser lugar para que habitem nela bestas feras. Onça, leopardo, urso, dependendo de cada região. Um monte de coisa. Aí não é tudo isso, mas
Animais peçonhentos, venenosos. O problema da caverna é isso. Você pensa estar protegido, mas você está à mercê da sorte. Nós nos afastamos e por isso nós deixamos de seguir. Quando nós nos afastamos do Senhor, mas deixa eu dizer para você uma verdade, que eu quero que você grave isso no seu coração. A única coisa capaz de te afastar de Deus, o diabo não é capaz de te afastar de Deus, esquece isso. Ele não pode te afastar de Deus. As lutas, as dificuldades não são capazes de te afastar de Deus. As traições, os enganos, nada disso é capaz de te afastar de Deus. A única coisa capaz de te afastar de Deus é o pecado. A única coisa. O inimigo é só resistir, ele bate em retirada. Pecado, você sai fora. Não mexe, não flerte com o pecado. Porque senão você vai se afastar do Senhor. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Está amanhecendo, Jesus aparece à beira do mar e pergunta: filhos, tendes alguma coisa para comer? Meu Deus. Outro, déjà vu, parece. Porque na verdade Pedro vinha de uma noite frustrada, encontra com Jesus, Jesus faz dele um dia de realizações. Não tinha aquele um dia de princesa, ele teve um dia de rei. Em que ele jogou a rede, foi a maior pescaria da história da vida dele, tinha sido até então. E agora ele volta para o mesmo lugar, só que agora Jesus piora a situação. Jesus naquela lá não perguntou nada a ele não, só mandou ele ir. Agora Jesus pergunta assim: ei, pescador que passou a noite toda pescando, você tem pelo menos alguma coisa para você comer aí? Eu estou parafraseando Jesus aqui. Você tem alguma coisa pelo menos para você comer? Porque se está pescando a noite toda, irmãos, o negócio está ruim. Mas eu não sei, você sabe, eu gosto muito daquela porção de piabinha assim, que você, acho que frita ela toda, não sei nem como é que é aquilo, não quero nem saber. Se você souber e tiver nojo, não me fale, tá bom? Que eu gosto de comer aquilo demais da conta. Uma vez ou outra, uma vez a cada 5 anos, eu vou lá no Lagoa de Cima e como um negócio daquele lá. Não me fale nada daquilo, pelo amor de Deus. Aquele peixinho que é frito com tudo, pastor Wagner, sabe? Jogou no óleo. Então, a noite foi ruim. O pescador não pescou nada. Está ali uma turma de pescadores, pelo menos pescou uma piabinha. Vamos fazer essa piabinha, vamos matar a fome. Né? Vamos fritar esse peixinho. Mas não. O que eles respondem a Jesus quando Jesus pergunta: ei filhos, tem alguma coisa para comer? Sabe o que eles dizem? Não temos nada. Irmãos, aquela noite foi pior ainda. Mas o inimigo nos engana tanto, irmãos, que às vezes nós pensamos que o fato de nós retrocedermos, eu sabia fazer tanta coisa, eu vou voltar, esse negócio de ser crente, como se a sua comunhão com Deus te atrapalhasse de ser um conquistador, te atrapalhasse de trabalhar, te atrapalhasse de abrir uma empresa. Pelo contrário, só que nós somos enganados por isso. A gente fala: não, eu vou voltar, cansei. O negócio mesmo é ser jogador de futebol, 40 anos, não presta para mais nada. O negócio é ser jogador de futebol. Larguei tudo pelo Senhor. Largou tudo aonde? Fez teste aonde? No Ipiranga. Não largou nada, meu filho, não se engane. O inimigo faz coisas pequenas parecerem coisas grandes. Só que aí quando você se depara com a realidade, Jesus pergunta: e aí, meu filho? Voltou? Está pescando? Traz alguma coisa para a gente comer aí. E você descobre que você está igual a igreja de Laodiceia. É um miserável, é pobre, é cego e está nu. As suas vergonhas estão expostas e só você não tinha percebido. Tem alguma coisa para comer, filho? Aquela tinha sido mais uma noite vazia, mais uma noite frustrada. Só que agora o negócio é pior, porque era essa a realidade da sua alma. Uma alma vazia, destruída. Mas Jesus estava ali. Não, quem se alegra com essa boa notícia, pelo amor de Deus. Diante das suas frustrações, Jesus estava ali. Aleluia, aleluia. Jesus veio ao encontro dele, diante das suas frustrações, e diz: lança a tua rede do lado direito. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Jesus se revela muitas vezes no meio do nosso fracasso, irmãos, no meio da nossa dor.
O sábio disse que é melhor participar de um velório do que de uma festa, porque a festa nos distrai. Isso é muito sério. As festas da vida nos distraem, mas o velório, todo mundo para pensar. Jesus veio ao encontro deles. E sabe o que eu entendo? Que o amor de Cristo, ele nos atrai mesmo quando temos culpa. O amor de Cristo nos atrai mesmo quando nós temos culpa. Quando ele disse: é o Senhor, Pedro. João disse para ele: é o Senhor, eu conheço essa voz. Não, quando ele falava, eu estava sempre muito perto dele. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. É o Senhor. Sabe o que Pedro faz? Pula, se esconde um tempinho dentro da água. E quando ele esteve naquele processo, dentro da água, aí ele vai vivendo algumas lembranças. Mas chega um momento que não tem jeito, ele tem que partir. Ele tem que ir. Ele tem que chegar agora e ir para a margem. Por quê? Porque eles não davam conta de puxar a rede sozinho. E agora Pedro vai junto. Eles chegam até Jesus, mas Pedro ainda fica ali, puxando a rede devagarzinho. E Jesus vai lá e fala, para atrair Pedro, já tinha ali pão e peixe. Tinha uma fogueira, pão e peixe. Jesus vai falar, traga mais alguns peixes aí. Se fosse hoje, né? Ô barbudão, você aí com cara de bravo, traga aí para mim mais alguns peixes aí, para a gente poder assar aqui. Pedro vem vindo com os peixes. Pedro, quando ele chega diante daquela fogueira, irmãos, o peixe ali fazia diferença nenhuma, aquela cura ali já tinha acontecido. Quando ele chega diante da fogueira, é que ele lembra de João 18, daquela fogueira que ele estava diante, aquela fogueira onde ele negou a Jesus, aquela fogueira que queimava a sua alma, aquela fogueira que revelava uma escuridão que estava dentro dele, quando ele nega Jesus. Só que agora ele vê uma fogueira de novo, e agora quem está diante da fogueira não são os acusadores, não são aqueles que queriam o mal dele, mas quem está diante daquela fogueira agora é Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus estava ali com um novo fogo, com novas brasas. Jesus estava ali para incendiar Pedro novamente, para restaurar o chamado de Pedro. Havia uma nova fogueira, irmãos. Não, Pedro pensou, meu Deus, outra fogueira, meu Deus do céu, a cabeça dele bagunçou todo, só que aí de repente ele vê quem está do lado da fogueira, aí ele vai e entende então, que o processo não era mais aquele de acusação, era um processo de restauração, aleluia. Jesus prepara o pão, o peixe e convida Pedro para comer. Eu tenho que só dar fazer uma observação nisso aqui. Porque a gente precisa entender o que o Senhor faz muitas vezes. Lembra nos bastidores do milagre, quando a criança, o pastor Letícia pregou quarta-feira, quando a criança, ela levanta, Thalita come, levantou, acabou, aí eles fizeram o quê? Dá ela de comer. A primeira coisa que nós temos que fazer é fortalecer a nossa alma. Porque a primeira coisa que o inimigo faz ao tentar de te tirar da presença de Deus é fazer com que você se alimente de outras coisas. É encher o seu barco de Jonas, de caixas vazias, de coisas que não prestam. Aí você começa a fazer paralelo, eu não quero participar desse culto, eu não quero participar daquele. E aí você começa a se esvaziar porque você não se alimenta. Tendo a obra lá em casa, lá eu ruim de comer a beça. O tamanho não fala tanto que eu como, vai por mim. Então ruim de comer a beça, não acabar, achei que eu levantei. Falar igual o pessoal fala, deu uma tela preta que fala, né? Deu tu. Acordei no meio das pedras de mármore. Falei, meu Deus do céu. Desmaiei. Falta de comida. Algumas pessoas estão assim na fé, ele acha que ele está muito forte, e quando ele dá aquela levantada brusca e dá tela preta, ele não sabe nem onde ele está. Quando ele acorda, ele já está lá no C-Pop, no show. Quando ele acorda, ele já está diante de algumas coisas na internet. Ele nem viu o que aconteceu, foi assim, ó, pum, mas que? É fome?
é fraqueza. É por isso que Jesus já chega, prepara a fogueira, para trazer a memória de Pedro, tudo que ele viveu. Mas em cima da fogueira estava um pão assando no meio das brasas. Em cima da fogueira estava o peixe, no meio das brasas está um pão assando. Está um pão assando, e aí o que ele faz? Ele dá o pão aos filhos, aleluia. Jesus dá pão, mas ele dá pão a filhos. Isso fica bem expresso naquela mulher sírio-fenícia, que está debaixo da mesa e pede um pão, e Jesus diz para ela: é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para outro? Ela diz: eu sei que não é, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam, são dignos de se alimentar das migalhas que caem da mesa. Irmãos, isso é lindo, poético. A mulher foi de autoridade, e se você entender o contexto, é porque ela não podia nem estar ali. Então por isso que ela faz tal coisa. Só que você não precisa de viver de migalha que cai da mesa, a não ser que você ainda não entendeu que você é filho. Jesus está nos chamando para a mesa. Jesus quer ter um relacionamento de mesa. Jesus quer te tratar como um filho. Chega de comer migalha, chega de ficar vivendo de um minutinho de ministrações, de frasezinha de efeito que faz aquela mãozinha, você não entendeu? Não, chega de viver desse tipo de coisa. É tempo de sentar à mesa, preparar o banquete e comer até se fartar. Tem comida, tem pão na mesa. Tem pão na mesa. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem pão na mesa. Às vezes em Belém, na casa do pão, falta o pão, e a culpa não é sua. O problema todo, as pessoas passam a comer migalhas, quando na casa do pão falta pão. Lembra de Ruth e Noemi? Lembra? Elas voltaram, no período de fome, voltaram para a casa do pão, porque na casa do pão tinha faltado pão. Tim Tanney fala que existem muitas padarias que tinham a responsabilidade de fabricar pão, e que na verdade carregam as suas placas de padaria, tem os seus balcões de padaria, tem o seu forno de padaria, mas o balcão serve só para contar história. É assim, quando a igreja não produz pão que alimenta, as pessoas vivem de migalha. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer nos nutrir. O Senhor quer nos nutrir. O Senhor quer te nutrir. Vai, faz alguma coisa, por favor. Meu Deus. Aleluia. O Senhor quer te nutrir. O Senhor quer nutrir a sua fé. Mesmo tendo culpa. Mesmo tendo culpa, o amor do Senhor nos atrai. Isso é muito sério, irmãos. O amor do Senhor nos atrai. O Senhor nos leva no lugar onde nós falhamos. Não adianta para fugir para o Japão. Seu problema aqui em Campos é com a sua família, Ele vai trazer do Japão. A má notícia é que são 24 horas de viagem. Eu andei 13 horas de avião, é horrível. Ore a Deus, você tem muita condição para pagar uma primeira classe. Por quê? Porque o joelho nem dobra. Leandro Júnior, coitado, nunca viaja ele é grande, forte. Se ele viajar de classe econômica, uma viagem dessa, chega lá morto. É cansativo, não dá para sair 3 lugares. Você senta no canto. Pior que a gente tem a mania, né? A pobreza também, crescendo na pobreza, que é a janela. Aí você quer a janela e você esquece que tudo fica fechado. Você não vê nada. A viagem é à noite. Aí na janela, para não ver nada, e 2 pessoas do seu lado, como é que você levanta para qualquer coisa? Qualquer coisa. Jesus amado, que sofrimento. A má notícia é que você pode até fugir para o Japão. Pode fugir para onde você quiser. Para o Japão, só que são 24 horas de viagem. O sofrimento só vai aumentar. Então é melhor não fugir não. É melhor não fugir não. É melhor encarar de frente e resolver o problema. Porque o Senhor nos restaura no lugar aonde nós fomos frustrados. É no lugar onde nós erramos. Por isso que é restauração e restituição. É no lugar onde você errou. Ele cura a ferida onde a ferida foi feita. Não, irmãos, quando eu falo quando eu peço a você perdão por algo que eu te causei, porque eu me conheço.
Eu sei o meu modo de falar e por muitas vezes não é o correto, eu erro. Então aí se eu te ferir, a intenção é que eu que te feri possa ter uma palavra para te curar nesse lugar. Se esse é o lugar que te feriu, que esse lugar seja o lugar da cura. É isso, não é hipocrisia. Porque o lugar que te feriu é o lugar que tem que te curar. Jesus mostra isso. Diante da fogueira, Pedro negou. Agora diante da fogueira, vem cá, Pedro. Vem cá, vem cá, vem cá. Naquele dia você só estava aquecendo a sua alma fria, a sua alma desamparada. Hoje não. Hoje você aquece a sua alma. Hoje eu aqueço o seu espírito. Hoje você tem peixe e pão. Por quê? Porque eu estou te tratando como filho. No processo de restauração o Senhor nos trata como filho. E no processo de restituição o Senhor nos trata como discípulos. Aleluia. Meu Deus. A melhor notícia de todos, para eu encerrar. Oh, que pena, Jesus. A melhor notícia de todas é que o seu chamado não termina nas suas frustrações, nas suas culpas. Ele nos chama de novo. Ele restaura o nosso chamado. Aleluia. Você tem que ver que Pedro não recebe a pergunta assim: Pedro, por que você me negou? O certo era isso, não é assim que a gente começa resolvendo as coisas? Pastor Alessandra, por que a senhora disse isso ao meu respeito? Primeira coisa é tirar aquela satisfação, porque afinal de contas, eu sou um Pedrão, eu sou bravão, não levo desaforo para casa. Então, Edil, por que você disse isso? Não é assim? Só que isso não é, nós não estamos padrão de Jesus, de Pedro, nós estamos padrão de Jesus. E Jesus não pergunta: Pedro, por que me negastes? Podia ser, né? Ficar até poético, não é, Luan? Ó, Pedro, por que negastes a mim? Lindo. E até amenizar as coisas, mas não. Pedro, tu me amas? Não é Pedro, por que você me negou? Pedro, tu me amas? Tem que tirar o óculos aqui. Eu vou precisar de sua ajuda, Luan. Prepara aí seu lado artístico. Isso. Pedro, tu me amas? Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu já li isso e não compreendi bem. Nós vamos encerrar dentro da hora, tá, irmão? Não deixe seu coração aí não, que isso aqui é muito importante. É o momento da restauração e nós vamos selar isso aqui com a ceia. Quem pode dizer amém por isso? Eu não entendi isso. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Eu não entendi isso, eu custei, eu busquei entender, eu falei, meu Deus, como que é tudo isso? E aí eu entendi. Eu já até falei de algumas formas, tentando fazer as pessoas entenderem. Agora vem cá, Luan, você vai ser o Pedro, tá? Qualquer resposta de Pedro você já sabe. Jesus faz assim, ó, o peixe está aqui, Jesus olha e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Aí, na hora que ele fala assim, amo o Senhor, Jesus não era, ele não tinha retardo mental, irmãos, é sério. Ele não pergunta de novo porque ele não entendeu. Não, ele faz isso aqui, ó, pegando o peixe. Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Aí na segunda vez, Jesus faz aqui, ó, olha para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Sabe aquele olhar? Pedro, tu me amas? Aí por isso que Pedro responde não, agapao. Na primeira ele responde que ama. E a pergunta não é nem essa. Quando Jesus está aqui, Jesus fala assim: Pedro, me amas mais do que esses? E ele vai e diz: amo. É a primeira vez. Aí Jesus fala assim aqui, ó: Pedro, tu me amas? E ele responde: gosto muito do Senhor. Por quê? Porque é fileó. Fileó é gostar muito, é amor entre amigos, amor entre irmãos. Só que a pergunta de Jesus não era esse tipo de amor. E por isso que ao olhar de novo, ele vai e pergunta de novo: Pedro, filho de Jonas, ou filho de João, a mesma coisa, ou Bar-Jonas, é a mesma coisa, tu me amas? Aí ele vai e curva a sua cabeça, entristece e fala: tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, não é isso mesmo? Então fala: o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Isso, agora sim, obrigado. Você é um artista. Aí, é agora que ele entende. Porque agora sim, na primeira vez Jesus pergunta a ele:
Pedro, o seu amor, a definição de duas palavras, isso é muito importante, não parece ser besteira, mas não é. Para você entender o que é o chamado. Nós não vamos entender, se não entendermos, nós não seremos restaurados se não entendermos o poder dessas palavras, às vezes. Olha só, a primeira pergunta, Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor sacrificial, que é agapao, mais do que esses que estão aí, Pedro? Faça a sua medida, Pedro, meça com a sua régua. E Pedro responde: amo, Senhor. Jesus vai dar uma olhada dentro da bolota do olho dele, né? Fala: Pedro, você me ama? Irmãos, a fogueira estava ali, Jesus estava olhando ali. E algumas pessoas até dizem que Marcos disse, mas Marcos não disse, que quando Pedro nega Jesus, Jesus olha nos olhos dele. Mas tá bom, Pedro está naquela fogueira, olha para Jesus, Jesus está passando, ele nega Jesus, e agora Jesus olha dentro do olho dele e pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? Não é porque você me negou, é você me ama? E na segunda vez, aí Pedro fala: eu gosto muito do Senhor. Não é que a Bíblia está errada, irmão, só uma questão de tradução, porque também é amor, só que é amor diferente. Por exemplo, eu falo assim: não, pastor, vai, como eu te amo. Não, Fabiana, eu te amo. É a mesma palavra, mas Wagner sabe como eu amo ele, e Fabiana, minha esposa, a pastora, sabe como eu amo ela. É só isso, só para você entender. É a mesma palavra, mas que quer dizer outra coisa. Então, aí na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Agapao. Aí ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Só que o que é mais interessante de tudo isso, cada pergunta, irmãos, olha aqui para mim, responde a uma negação. Cada pergunta, Pedro negou 3 vezes, Jesus faz para ele 3 perguntas. Para cada negação é: Pedro, tu me amas? Gilberto, tu me amas? Gilberto, tu me amas? Para cada negação é um tu me amas, é uma pergunta. Meu Deus. E para cada resposta é uma restauração. Aleluia. Ei, Pedro, eu disse para você algo e eu não volto atrás. Você esqueceu, Pedro, eu continuo lembrando. Ô Pedro, você esqueceu que eu falei que faria de você pescador de homens, não falei, Pedro? Pois é, Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez restaurado. Amo, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, eu estou te restaurando, mas restaurando completamente. Eu comecei a restauração por dentro, mas agora é tempo de viver tudo isso por fora. Segue o seu chamado, seja restaurado, seja restaurado. Aleluia. Eu quero liberar um alerta para a igreja que o Senhor me falou que agora aqui, veio no meu coração. O Senhor não só perdoa, mas Ele restaura, Ele restitui, irmãos. Não, talvez você ainda não entendeu, porque às vezes você veio e perdeu tudo. Acontece. Já perdi tudo que não tinha, não tem nada, mas já perdi, vai. E isso acontece, irmãos. Então às vezes você perdeu tudo. Aí você, mas tá bom, o Senhor perdoou. Não, irmão, não é esse Jesus. Eu não quero apresentar esse Jesus. Eu quero apresentar um Jesus que te trata como um filho, que não te dá migalha que cai da mesa, mas te coloca para comer pão. Eu perdi tudo. Pois é, Ele não só chama, Ele não só restaura, Ele também restitui. Senhor, eu perdi o meu chamado, eu vou te restituir, eu vou restaurar. Senhor, eu perdi tudo que eu tinha, eu vou restituir, eu vou restaurar. Senhor, não sei mais o que fazer, pode ficar tranquilo, eu estou restaurando e eu vou restituir a visão que eu te dei. Aleluia, Ele restaura a missão. Por isso, irmãos, que quando chega no final do verso 19, a última linha do verso 19, coloque aí para mim.
A última linha do verso 19, capítulo 21, verso 19. Olha como termina, ó. 1, 2, 3, e agora, ó. Pum. Isso. Olha lá, ficou no lugar certinho. Olha só. Acrescentou-lhe. O quê? Eu vou contar até 3 e vocês falam com bastante força. Amém? Vamos lá? Acrescentou-lhes 1, 2, 3 e? 1, 2, 3 e? 1, 2, 3 e? Pronto, resolvido o problema. Jesus restaura Pedro diante da fogueira. Jesus restaura Pedro, alimenta Pedro, mostra para Pedro como que era a caminhada, restaura o ministério de Pedro. E depois de tudo isso, acabou, Pedro. Colocamos um ponto final aqui. Vamos embora, segue-me. Chegou o tempo, é restauração, vamos embora. Vem, Pedro, vem, Pedro, vem, 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 vem. Fica de pé, fica de pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pedro fracassou, como nós já fracassamos. Pedro errou, como nós já erramos. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro. Jesus foi ao encontro de Pedro. O Senhor vai restaurar algumas pessoas aqui, irmãos. O Senhor me trouxe aqui de novo, eu não completei. O Senhor vai restaurar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que abandonou tudo para ser fiel ao Senhor, o Senhor vai restaurar, irmãos. Não, ninguém pega isso, meu Deus. O que é isso, Jesus? Eu não sei. Talvez eu estou em outra atmosfera. Você que perdeu, você que deixou, você que abandonou muita coisa por Jesus e que hoje você vive a consequência disso. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Meu Deus, eu podia citar nomes. Deus está falando aqui, irmão. Recebe isso pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo que Ele não só te perdoou, Ele vai começar um processo de restauração e restituição. Não, o Senhor não só te perdoou, não só te restaurou, Ele vai começar agora um processo de restituição. 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 O mesmo Pedro que andou sobre as águas é o Pedro que negou a Jesus. O mesmo Pedro que ajudou a distribuir os pães e os peixes multiplicados é o Pedro que negou a Jesus. O mesmo Pedro que viu, que subiu ao monte da transfiguração, é o mesmo Pedro que negou a Jesus. O mesmo Pedro que diante de uma fogueira negou a Jesus, é o mesmo Pedro que agora está diante de Jesus, que foi ao seu encontro, sendo restaurado. Ele não mudou nada, ele não mudou a trajetória em nada, não. Jesus foi ao encontro dele e o capturou. Jesus pegou Pedro. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós precisamos acessar lugares que nós ainda não acessamos. Mas como que eu faço isso? Pergunta para Jacó. Pergunta para Jacó. Jacó, um dia ele viu a porta do céu aberta. E quando ele viu a porta do céu aberta, ele viu um ser passando, ele foi e agarrou. Está tudo certo. É só mudar minha vida que eu te solto. Senão nós vamos ficar aqui até enquanto eu tiver força. Pode me ferir, pode me machucar. Eu vou lutar enquanto eu tiver força. Eu só quero que me abençoes. Eu só quero que me abençoes. Tire esse ranço da minha vida. Tire isso que eu estou carregando. Eu só quero que o Senhor me abençoe. Só isso. Depois, quando houve necessidade, ele já sabia para onde voltar. Sabe o que ele disse para a família? Vamos voltar? Vamos voltar para Betel? Vamos voltar para Betel? Que eu sei que é lá, que é a porta do céu. Irmão, você pode ter andado por onde for. Você pode ter passado por onde for. Mas você sabe onde é que é o lugar. Você conhece bem o lugar. Você conhece a porta do céu. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Está todo mundo me ouvindo? Diga amém. Você conhece o lugar. Você sabe qual é o lugar. É o tempo de restauração. Levante as suas mãos, por favor. Quero convidar ao diaconato da igreja, aos obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, para que pudesse me auxiliar nesse momento de ceia. Que nós vamos selar tudo isso. Mas antes de você ceiar, o Senhor está te chamando de volta.
O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é Feche os seus olhos. esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor.